Olá, tudo bem? Hoje vim aqui falar com vocês sobre um livro de João Garriga. Um livrinho curtinho, são 40 páginas, que super vale a pena a leitura. O livro chama-se Onde Estão as Moedas? As chaves do vínculo entre pais e filhos. E esse livro conta uma história. Ele conta a seguinte história. Que em uma noite, uma pessoa dormia e ela teve um sonho. E nesse sonho, os pais iam até ela e entregavam um saco de moedas. Não se sabe nem quantas, nem de que espécie, nem qual o valor daquelas moedas. Mas a pessoa recebia aquelas moedas e se sentia extremamente grato aos pais por ter recebido aquelas moedas. Então ele acordava no dia seguinte, ia até a casa dos pais e falava assim para os pais: obrigada, elas são suficientes. São as moedas de que necessito e as que mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas serei capaz de seguir o meu caminho. Ouvindo isso, os pais então se engrandecem com o reconhecimento do filho e sentem internamente uma vontade ainda maior de continuar dando para o filho diante da gratidão dele. O filho, por sua vez, se sente grande e pleno com a sua atitude. Ele se sente completo e rico com aquelas moedas. E ele pode viver a vida em paz. Passado um tempo, pessoas entraram na sua vida, conviveram com ele e ele seguiu a vida com uma certa leveza. Claro, passou por obstáculos e dificuldades, mas ele seguiu a vida com uma certa leveza. E de vez em quando ele olhava para trás e lembrava daquelas moedas que os pais deram para ele e sentia muita gratidão. Numa outra noite qualquer, um outro homem dormia e sonhou que durante a noite ele teve o sonho de que os pais vinham e davam um saco de moedas para ele. Esse homem, também não se sabe que tipos de moeda, nem a quantidade, nem nada disso. Esse outro homem ficou extremamente indignado com aquilo, porque ele merecia muito mais do que aquelas moedas. Aquelas moedas não eram o suficiente para eles. Então ele acorda de manhã, muito nervoso, vai até a casa dos pais e fala para eles assim: venho lhes dizer que suas moedas não são boas e nem suficientes. Não são as moedas de que eu necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês, e que cheguem por mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro e muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas. E devolve a moeda para os pais. Os pais, como se sentem? Se sentem pequenos, se sentem diminuídos pela falta de reconhecimento que receberam do filho. E eles sentem com um desgosto e uma angústia muito grande e uma vontade de dar ainda menos diante da ingratidão daquele filho. O filho se sente forte, mas uma força que ele nunca sentiu antes. Aquela força que não é genuína. A força genuína, ela vem da aceitação e da compreensão da vida como ela é. É uma força que traz um vazio e que nos deixa extremamente vulnerável. E ele não consegue ter paz na vida dele. E ele então sai à procura. Ele sai à procura de alguém que tem as moedas dele. Todas as pessoas que se aproximam dele, ele logo pensa: será que essa pessoa tem as minhas moedas? E aí, um belo dia, ele conhece uma pessoa, se faz essa pergunta e parece para ele que a resposta é sim. E aí, então, ele se apaixona perdidamente por essa pessoa e se casa com ela. E ali, depois de um tempo em que a paixão vai virando relacionamento, ele começa a perceber que aquela pessoa não tem as moedas dele. As moedas que ele acha que ele merece. E então, a relação fracassa. Num certo momento da vida dele, ele também tem um filho. E então ele tem certeza de que o filho tem as moedas dele. E deposita no filho uma grande expectativa e um anseio enorme de que esse filho dê para ele tudo aquilo que ele merece. E o filho, apesar de amar muito o pai, chega num certo momento, segue a sua vida. E o pai, então, decepcionado e frustrado, percebe que o filho também não tem as moedas dele. E aí, então, no meio da vida, naquela sensação, naquela tormenta emocional, naquela vida travada, ele vai procurar um terapeuta. E aí o terapeuta, logo que ele chega, começa a falar para ele assim: olha, eu também não tenho as suas moedas, mas
eu sei onde elas estão. E eu posso te ajudar a encontrá-las. Então, ele entra no trabalho terapêutico com o terapeuta. E o terapeuta, ao longo dos anos, vai mostrando para ele a visão distorcida e a visão equivocada que ele tinha do problema. E o quanto que a visão dele estava errada com relação às coisas da vida. E aí, passado algumas sessões, o terapeuta então acha que é hora de dizer para ele onde é que estão as moedas e falar para ele, olha, hoje eu vou te dizer onde estão as suas moedas. As suas moedas estão lá, com seus pais. Continuam lá, no mesmo lugar que você as deixou. Então ele chora. Então ele sai da consulta com o terapeuta e volta lá, na casa dos pais, onde anos atrás ele deixou as moedas. E aí ele fala assim para os pais, durante todos esses anos eu tive um problema de visão. Uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonho são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer. As aceito com gosto porque vêm de você. E com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. E então, os pais se sentem grandes com aquele reconhecimento. Os pais sentem que podem voltar a dar para o filho, porque agora ele recebe, ele tem capacidade de receber. Então, ele segue com as moedas dele e vai encontrar aquela mulher com quem ele teve aquele casamento que não deu certo. E ele fala para ela assim, durante muito tempo eu tive um problema de visão. E agora enxergo claramente e lhe digo, sinto muito. Esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você. E agora eu a assumo. Tomo consciência e libero você. Assim, o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora eu tenho as minhas próprias moedas. Então, ele vai até o filho e fala para o filho assim, você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Eu já peguei as minhas de meus pais. Então, fica aqui essa mensagem, né? Para que a gente possa refletir um pouco se a gente recebeu as moedas que os nossos pais deram, ou se a gente continua, e se a gente recebeu com gratidão as moedas que nos cabiam, que são exatamente as moedas que eles nos deram, que são as certas para nós e as moedas que nós merecemos. E com elas a gente segue a nossa vida e faz algo de bom com a nossa vida. Ou se a gente recusa aquela moeda e fica igual uma criança, igual o segundo homem, esperneando por anos que não recebemos as moedas que merecemos e procurando em todos os lugares alguém que possa nos dar as tais as moedas que merecemos. E procuramos na mulher, e procuramos no marido, e procuramos nos filhos, e procuramos no trabalho, e procuramos por todo lado e nunca encontramos essas moedas. Então, que a gente possa refletir se a gente recebeu com gratidão as moedas que nos cabem, que foram aquelas que os nossos pais nos deram, ou se a gente continua pedindo por mais. Porque o adulto recebe aquelas moedas com gratidão e segue a sua vida. E com aquelas moedas ele faz algo de muito bom com a sua vida. Se a gente permanece na criança, a gente permanece lá atrás, esperneando, dizendo que não é aquilo que você que merece, que não é aquilo que você quer, e esperando que você receba então alguma coisa diferente daquilo. E aí você não consegue fazer nada de bom com a sua vida. O que nós recebemos dos nossos pais, não importa o que tenha sido, é exatamente aquilo que nós precisávamos e que nós merecemos. E diante do que nós recebemos, nós então, que a gente trate de então fazer algo de bom com a nossa vida. E não ficar ali esperando e pedindo por mais moedas. E muito menos sair procurando essas moedas em outras pessoas. Esse livro vale muito a pena de ser lido. É uma leitura simples, rápida e gostosa. E uma reflexão muito importante sobre a relação com os nossos pais. E que também nos dá uma visão da relação que nós temos com o nosso filho. Se a gente procura no nosso filho as moedas que a gente não quis receber dos nossos pais. Você sabe o que é... Não, peraí.